Clubes da Libra fazem movimento contra o Flamengo. Vou explicar isso para vocês, esse movimento aí, liderado pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Esse movimento que a Leila Pereira está fazendo aí junto com alguns clubes da Libra. Vou falar também aqui no vídeo sobre a situação de Léo Pereira e Matias Vinha. De La Cruz, Arrascaeta e Vinha podem ficar de fora da lista de convocados da seleção do Uruguai. Vou explicar isso para vocês aqui também. E ontem, Felipe Luiz teve aí uma homenagem aí, completando um ano à frente do Flamengo. Vamos falar sobre isso também. E a FIFA fez um pix aí para o Flamengo entrando mais dinheiro nos cofres aí do clube rubro-negro, né? Mas antes de tudo, antes de começar esse vídeo, falando esses assuntos importantes aí para vocês, eu peço para você, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, quem não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nele, se inscreve, dá aquela moral pra gente, aciona o sino das notificações em todas, para na hora que eu postar um vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês. E você que já é inscrito, vê se você acionou o sino das notificações, se não, vai lá, aciona e deixa aquele joinha. Bem, vamos começar o vídeo já falando sobre esse assunto da Libra. Gente, como vocês sabem aí, né, o Flamengo entrou aí com a liminar, né, que bloqueia aí o repasse, né, de algumas receitas de transmissões de TV, né. O Flamengo entrou aí com esse recurso na semana passada, foi aceito, né. O Flamengo conseguiu essa liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para bloquear aí o repasse de 70 milhões oriundos aí da porcentagem de 30% da renda fixa referente à audiência de TV fechada, tá? E aberta, além do pay-per-view. Então, gente, ontem, na tarde de ontem, a presidente Leila Pereira foi na coletiva, foi perguntada, né? E a presidente do Palmeiras, ela soltou o verbo aí contra o Flamengo, né? Depois do Flamengo ter entrado com essa ação, né? Ela sabe, né, que o Flamengo já tinha pedido esse bloqueio fazia tempo, mas agora foi aceito, e a postura do Flamengo não agradou ninguém da Libra, né? Ocorreu aí entre outros clubes também, o próprio Vitória já saiu da Libra, né? Já saiu da Libra, e os times recorreram aí para tentar derrubar a liminar, né? Já os outros grupos que fazem parte do bloco da ABC, Atlético Mineiro, Bahia e Red Bull Bragantino, Grêmio, Guarani, Paysandu, Remo, Vitória, Sampaio Corrêa, Santos e Palmeiras e São Paulo não receberam o valor repassado, o valor bloqueado pela Justiça, né? Depois do Palmeiras se manifestar publicamente através de uma nota oficial, foi a vez da presidente Leila Pereira soltar o verbo contra o Flamengo em entrevista ao Sport Record. Ela falou a seguinte frase, né? Minha sugestão seria nós criarmos outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo deveria jogar sozinho. Nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho e o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele. Acho que seria bonito nós formarmos uma nova liga excluindo o Flamengo e aí o Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade, isso não agradece, não engrandece em absolutamente nada. O futebol brasileiro disparou a Leila Pereira aí, né, contra o Flamengo. Gente, eu vou dar minha opinião aí sobre a Leila Pereira também, tá? Não é sendo clubista. Eu acho que um lado, os times estão certos sim, mas pelo outro lado, os times estão totalmente erradíssimos, tá? Isso porque o Flamengo tem direito sim de cobrar, de ir lá, porque o Flamengo, ele praticamente não passa jogos do Flamengo em TV aberta quase, né? Passa mais em canais fechados. Por quê? Porque os canais fechados, ele compra os direitos de transmissão, vem incluindo todos os times ali no bloco, no meio, né? E, para vocês terem uma ideia, o Premier, ele passa mais jogos do Flamengo em canais fechados do que em TV aberta. O que seria isso? A audiência que dá para o pay-per-view do Premier é repassado para todos os clubes ali, ou seja, o jogo do Flamengo, vamos supor, o Flamengo jogou contra o próprio Palmeiras no canal pay-per-view, né? A audiência vai ser repassada para todos os clubes.
A audiência do Flamengo num jogo grande como é o Corinthians, como é o Palmeiras, vai triplicar a audiência dos outros clubes. E daí, essa audiência que eles tiveram, eles têm que repassar entre os outros clubes. Eu acho que isso aí também é uma forma que todos os clubes têm que rever. Sobre a ação do bloqueio do repasse, aí eu já acho que o Flamengo subiu o tom também ali. O presidente BAP pediu essa liminar aí, né, esse bloqueio aí para rever o contrato que foi assinado pelo presidente Rodolfo Landim na antiga gestão. Então a gente vai ver aí o que vai acontecer, né? Segundo o Flamengo, né, o motivo da ação é insatisfação com os critérios adotados aí pela Libra para a divisão das receitas de TV, especialmente a fatia de 30% vinculada à audiência do pay-per-view. O clube alega que a divisão atual não reconhece adequadamente seu poder gerador de receitas, que representa cerca de 47% da torcida total dos clubes da Libra, tá? Então, para vocês verem aí, o Flamengo já rebateu de cara aí o que a Leila Pereira falou. E o que eu acho também, uma coisa aqui que eu tenho que falar, é o seguinte: muitos jornalistas falaram, pô, mas aí os clubes, o Atlético Mineiro se pronunciou, né, falando que aí tem que ver os clubes pequenos, tem que ver como que os pequenos vai pagar contratações. Sim, agora eu quero que você me responda uma coisa aí, meu torcedor rubro-negro, seja lá você quem for, do Palmeiras, do Atlético, deixa aí embaixo nos comentários. Quando o Atlético comprou o Davidson do Cuiabá, ele se preocupou em pagar o Davidson, o Cuiabá? O Atlético não pagou o Cuiabá ainda, né? Não pagou. E o Atlético está preocupado em repassar receita para esses clubes mais pequenos. Vocês acham mesmo verdade isso? Vocês acham que o Cuiabá não quer receber junto a essa receita, junto ao dinheiro que o Atlético deve para eles? Vocês acham que o Internacional, ele tá nem aí para pagar o Flamengo pela compra do Thiago Maia, mas ele quer porcentagem dele, apesar que o Internacional faz parte da Liga Forte União, né? Então, mas é a mesma coisa, gente. É clubes que devem e não arcam com seus pagamentos, e agora, por conta de uma bobeira, né? Uma bobagem, porque isso aí o Flamengo vai conseguir se acertar com todos os clubes, né? Então eu acho que é o momento de todos os clubes sentarem. E vocês acham mesmo que uma liga, do futebol brasileiro criada sem o Flamengo, vocês acham que os clubes teriam tanto audiência assim? Não sei, tá? A verdade é que a dona Leila Pereira, depois que a CBF tem esse novo presidente aí, a dona Leila Pereira acha que ela é a dona do pedaço, né? Ela tá andando junto com o Samir Sauder. Só que se deu muito mal, por quê? Porque eles apoiaram o calendário do futebol brasileiro, né, a mudança de calendário, e o Samir Sauder simplesmente ele remarcou o jogo do Palmeiras atrasado no meio da data FIFA, onde todos os jogadores do Palmeiras, alguns, podem ser convocados. Então, eu quero o comentário de vocês aí embaixo. Eu já falei o que eu penso sobre isso, né? Eu acho que alguns clubes estão no direito de reclamarem sim, mas o Flamengo também tem todo o direito dele. O Flamengo não está errado nessa história, né? Bem, agora vamos falar sobre dinheiro nos cofres do Mengão. Isso porque a FIFA depositou aí 7,5 milhões de euros para Flamengo e Botafogo, que receberam nessa quantia cerca de 40,5 milhões pela Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras e Fluminense, né, eles receberam aí uma quantia bem superior por ter avançado de fase. O Palmeiras recebeu 20,6 milhões, cerca de 111 milhões de reais, e o Fluminense mais de 41 milhões, 222 milhões de reais pela premiação. Tá? Lembrando que o Fluminense chegou às semifinais, por isso que a quantia dele é bem alta, porque chegou à semifinal e isso ajudou bastante. Tá? A premiação aí, então, que teve Flamengo e Botafogo parando nas oitavas de final, né? Porém, receberam essa quantia aí pela participação nas oitavas de final, tá, gente? Lembrando que, somando toda a premiação da Copa do Mundo de Clubes, tanto o Flamengo como o Botafogo receberam mais de 110
150 milhões de reais. O Flamengo recebeu 152 milhões, o Botafogo 142 milhões. Já o Palmeiras juntou toda a premiação, recebeu 200 milhões de reais e o Fluminense 240 milhões de reais. É muito dinheiro aí, muito dinheiro que esses clubes ganharam aí na Copa do Mundo de Clubes, né? Bem, o técnico Felipe Luiz ontem ele foi homenageado, tá? O Felipe Luiz completou um ano aí no comando do Flamengo, como vocês sabem, e ele recebeu uma placa comemorativa pelos 70 jogos que ele já teve à frente do Flamengo, com 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas. Foram uma Copa do Brasil, uma Supercopa e um Carioca. Felipe Luiz, ele falou, depois de ser homenageado, ele falou a seguinte frase: sempre tentei conquistar o carinho da torcida, da diretoria e dos jogadores. Quero seguir fazendo história no Flamengo. Quinta-feira, o Flamengo enfrenta aí o Cruzeiro no Maracanã. É um jogo aí válido, que vale muito, vale título, viu, gente? Esse jogo aí vale título, então Felipe Luiz sendo homenageado aí pela diretoria do Flamengo. Agora vamos falar de reforços para esse jogo, isso porque Matias Vinha e Léo Pereira eles estão confirmados, tá? Estão à disposição para o jogo diante do Cruzeiro. Os jogadores saíram no intervalo do primeiro tempo contra o Corinthians. O Léo Pereira chegou até a usar gelo, né, na sola do pé, e o Matias Vinha saiu também junto com eles. Os jogadores estão recuperados, estão à disposição do time para amanhã. E outra excelente notícia para o Flamengo: a seleção do Uruguai ela deve poupar seus principais atletas na data FIFA de outubro. Tá? Com isso, Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Matias Vinha devem permanecer aí no Flamengo. Outra notícia excelente, né? Excelente aí essa notícia dessa seleção uruguaia aí, que não vai contar com os nossos atletas aí, eles vão ficar, né? A gente não sabe aí os outros, Gonzalo Plata e o Carrascal, se vão serem convocados, tá, gente? Dito isto, vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês aí, não se esqueça de se inscrever, deixar o likezão aí, tá? E comentar aí embaixo também, deixa o seu comentário, valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.